Boa tarde a todos. Na aula de hoje será abordado a parte de momento de força em 3 dimensões, ainda no capítulo 4. Sendo que na aula anterior nós abordamos momento de força em 2 dimensões, e agora nós vamos abordar momento de força em 3 dimensões. Ou seja, os nossos casos vão aparecer com 3 eixos, como mostrar nessa figura. Previamente eu fiz uma ilustração onde eu vou ter várias forças sendo aplicadas em um corpo, aplicadas sobre um corpo. E cada força vai estar a uma distância R do ponto de origem, o ponto que eu vou determinar como sendo o meu ponto de giro, meu ponto de referência, que vai ser este ponto. Então esse aqui é o ponto O. O ponto O é o meu ponto de referência, ou seja, o meu ponto de giro. É o ponto que eu vou tomar como base para realizar o somatório dos momentos em relação a esse ponto. Então, vamos supor que eu tenha... vamos colocar... Vou colocar de vermelho para ficar bem destacado. Aqui eu vou ter o R1. Aqui eu vou ter o R2. R2. Eu vou ter aqui o R3. R3 e Rn. Certo? E esse ponto que eu estou destacando agora é o ponto onde vai ser aplicada a força. Então aqui eu vou ter uma F1, eu vou ter uma F2, vou ter uma F3 e Fn. Vejam bem, eu tenho N forças sendo aplicadas sobre um corpo. Cada força está a uma distância R em relação ao ponto de giro, ou seja, em relação ao ponto de referência, né? Então, cada força multiplicado pelo raio vai gerar um momento de força em relação ao ponto O, certo? Então, tenho várias forças, sendo que cada força tende a causar um momento de força em relação ao ponto O. Sabendo disso, o que eu posso determinar? Que no caso da força 1, vamos fazer assim. A força 1 gera o momento 1. Gera o momento 1, M1, que vai ser igual a R1 vezes F1. O M2 vai ser quem? M2, R2, multiplicado pelo F2. O M3 vai ser o R3 multiplicado pelo F3. M4 igual R4 multiplicado por F4. 4 não, N. N porque eu posso ter N forças sendo aplicadas sobre um corpo. Posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, N forças, né?
Porém, quando eu quero realizar esse procedimento, eu preciso abrir os vetores em componentes cartesianas, porque para realizar o produto vetorial eu preciso saber em qual direção está cada componente de cada vetor para fazer a multiplicação vetorial, né? Então em cada vetor eu preciso mostrar as componentes cartesianas de cada vetor, né, para possibilitar a multiplicação vetorial. Isso para M1, M2, M3, Mn. Então vamos colocar de forma genérica, porque o que eu vou mostrar para um vetor genérico é válido para todos os vetores. Então, fazendo para um, depois basta eu reproduzir para todos, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu sei que M, vamos escrever um vetor genérico. M vai ser igual ao R multiplicado pelo F. Como eu falei, eu estou mostrando um vetor genérico que é válido para qualquer vetor. No caso, o produto de um produto vetorial gerando um vetor M. Então aqui eu vou ter quem? Rxi mais Ryj mais Rzk. Lembrando que cada componente do vetor é um escalar. Um vetor é composto por componentes escalares. O vetor R é um vetor, né? Porém, cada componente isoladamente é um escalar. Então, o vetor R é composto por 3 componentes que são escalares. Cada componente é um escalar. Fx, Fy, Fz. Bom, vamos continuar na outra página. Como é que a gente realiza esse produto vetorial? Primeiro a gente precisa lembrar da regrinha I, J, K. I, J, K. Bom, quando eu multiplicar I por J, eu vou ter mais K. J por K mais I e K por I mais J. Positivo nesse sentido, né? Certo? De novo, se eu multiplicar I por J, eu vou ter K. Se eu multiplicar J por K, eu vou ter I. E se eu multiplicar K por I, eu vou ter J. Que era para ser o contrário. Na verdade, eu quero mostrar o sentido inverso. Então, I, J vezes I dá menos K. I vezes K dá menos J. K vezes J dá menos I. Então, esse sentido é menos, né? Certo? De novo, ó, I vezes J dá mais K. J vezes I dá menos K. Então isso tem que estar bem claro, né? Para a gente poder realizar o produto vetorial dos vetores. Então vamos lá. Eu tinha então Rx I mais RYJ mais RZK. Multiplicado por quem? Por Fx, Fy, Fz. Então, nós sabemos que
Quando a gente multiplicar I por I, eu vou ter o valor nulo. Se eu multiplicar J por J, eu vou ter valor nulo. E se eu multiplicar K por K, eu vou ter valor nulo, né? Então, dois componentes que estão na mesma direção multiplicados resultam no valor zero. Isso foi visto em álgebra linear e geometria analítica, que dois vetores que estejam na mesma direção multiplicados resultam no valor nulo. Logo, para eu realizar o produto vetorial, necessariamente eu preciso pegar componentes que estão na direção perpendicular entre si. Eu só posso multiplicar dois componentes que estejam em direções perpendiculares entre si, ou seja, de forma que os dois componentes formam um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Se os dois componentes formarem um ângulo de 90 graus, no caso, um ângulo reto, aí eu posso realizar a multiplicação. Continuando então, eu vou ter que então I com I dá zero, I com J dá K, Rx, F, Y, isso vai dar quanto? K. Rx com Z agora. Rx com Fz. Eu vou ter quanto? Aqui vai ser, no caso, I com K. I com K vai dar menos J. Menos J. Certo? Agora, Ry com Fx. Ry com Fx. J com I. J com I dá menos K. Menos. Depois, Ry, Y com Y, J com J dá zero. Ry com Fz vai dar quanto? J com K dá mais I. Então aqui vai ser I positivo. Z com Rz com Fx. Dá uma apertada aqui para caber. K com I dá menos J, de novo. K com I dá menos J. Menos. E por último, o que eu vou ter? Eu vou ter RZ, F, Y. Porque RZ com FZ vai dar zero. Mas RZ com FY, K com J dá menos I. Menos, mais. Espera aí, apareceu um sinal negativo a mais. Vamos conferir então. I com J dá K. I com K dá menos J. K com J. Peraí, onde é que eu havia parado? J com I. J com I dá menos K. J com K. J com K dá mais I. Acho que aqui no final deve ter algum equívoco. Z com J. No caso, K com J, né? K com J. Peraí. Não, primeiro K com I. K com I dá mais. Ah, tá aqui, ó. Encontrei. De novo. K com J. Não, peraí. K com I. K com I dá mais J. K com I dá mais J, tá certo. E K com J dá menos I. Não, fechou. Então era só esse sinal aqui que, por algum motivo, enfim, agora tá certo. Vamos ajeitar então.
como é que vai ficar o M? Vai ficar então, vamos juntar todo mundo que está com I, todo mundo que está com J, todo mundo que está com K. Vamos juntar quem está com I primeiro. RY, FZ, menos RZ, FY. Mais, agora quem está com J? RZ, FX, menos RX, FZ, J, mais quem está com K agora? RX, FY, menos RY, FX, com K. Fechou. Então assim eu obtive meu momento de força num sistema cartesiano com 3 dimensões, né? Agora eu vou mostrar para vocês como fazer com matriz. Lembrando que esse mesmo processo utilizando matriz é muito mais prático, objetivo e rápido. Ou seja, é mais fácil, né? Então eu sempre recomendo fazer por matriz, porque por matriz é mais rápido e mais fácil, né? Eu vou provar para vocês agora. Então vocês podem mensurar no vídeo o tempo que eu levei para fazer esse processo e comparar com o tempo que eu vou levar para chegar nessa mesma equação utilizando matriz, né? Vamos averiguar então. Agora a gente vai fazer por matriz. Por quê? Porque a gente está tratando de um produto vetorial. A matriz executa o produto vetorial, ou seja, o produto cruzado. Produto vetorial e produto cruzado são sinônimos. Tanto é que em programação, tanto no Octave, como no Scilab, MATLAB ou na HP, a função cross, né? Cross, traduzindo, cruzado, é o produto vetorial que vocês vão estar executando. Então vamos botar na segunda linha o vetor R. Na terceira linha o vetor F. Lembrando que um erro bem comum é qual? É trocar as linhas, né? Então anotem isso na porta do quarto de vocês. Colhem uma folha em branco, uma folha escrita com essa matriz desenhada, mostrando que na segunda linha vai entrar o vetor R e na terceira linha o vetor F. Sempre será assim. O vetor R na segunda linha e o vetor F na terceira linha. Se vocês trocarem as linhas, vocês vão obter um valor final com momento, com os componentes do momento com sinais opostos. Isso pode confundir vocês. Então, para manter o padrão que nós estamos adotando, na segunda linha vai entrar o vetor R e na terceira linha o vetor F. Então aqui, segunda linha, terceira linha, que é a primeira linha. Primeira linha, vocês vão escrever em JK. Segunda linha, o vetor R. Terceira linha, o vetor F. Então aqui, o vetor R e aqui o vetor F. Vamos realizar esse produto agora. Então vai ficar RYFZ. RYFZ com I. Menos RZFY com I. Mais RZFX com J. Menos RX FZ J mais RX FY com Z, K menos RYFX com K. Já posso juntar, né? RY FZ menos RZ FY
I mais RZFX menos RXFZ J mais RXFY menos RYFX em K. Então M vai ser igual. Vamos conferir então. RYFZ menos RZFY, tudo isso em I. RZFX menos RXFZ, tudo isso em J. RXFY menos RYFX, tudo isso em K. Vamos comparar então. Quem já está junto com I? RYFZ menos RZFY. RYFZ menos RZFY. Quem está com J? RZFX menos RXFZ. RZFX menos RXFZ. E por último, quem está junto com K? RXFY menos RYFX. RXFY menos RYFX. Contudo, o que a gente percebe? Que realizar esse processo por matriz é muito mais prático e mais rápido. Então eu sempre recomendo fazer por matriz, dependendo da ocasião. Se for uma situação onde eu consiga achar de forma direta o momento em torno de um eixo, né, sendo que eu não vou ter vetores com os 3 componentes no espaço, dependendo da ocasião eu posso utilizar a regrinha em JK. Na verdade eu sempre posso utilizar a regrinha em JK, mas em certos momentos, utilizando a regrinha IJK, eu posso gastar um tempo compatível comparado quando eu faço por matriz. Agora, quando eu tiver um vetor R com 3 componentes e um vetor F com 3 componentes, daí com certeza, realizando através de matriz, vai ser muito mais prático. E é o que eu sempre recomendo, né? Realizar o produto cruzado utilizando matriz.